Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer aos internautas que estão sempre compartilhando as nossas entrevistas, as sugestões enviadas. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Ibases, a Litoral Parafusos, Restaurante Empório aqui do centro de Biguaçu, Kumon aqui de Biguaçu, Boteco do Ori e a Construtora Moinho. Hoje nós vamos entrevistar Rodrigo Rosa. Ele é sócio fundador da Clima Luz, possui formação técnica nos cursos de eletrotécnica, refrigeração e climatização, eletromecânica e edificações. É especialista em sistema elétrico e SPDA para raios e atualmente ocupa o cargo de diretor técnico da empresa Clima Luz. Rodrigo, é um prazer imenso recebê-lo aqui, um empresário novo, um homem empreendedor. E eu gostaria sempre de, antes de contar um pouquinho, eu estou curioso no negócio de para-raios, especialista em para-raios, né? Isso é interessante, né? Os prédios aí, a gente vai falar um pouquinho sobre os raios que tem aí no Brasil, que a informação que eu tenho é que são muitos, né? Tem gente aí que morre aí, eletrocutado por causa dos raios que tem no nosso território nacional. Mas antes de nós começarmos a falar um pouquinho da tua empresa, dos teus estudos, do teu profissionalismo, conta um pouquinho, você é natural aqui de Biguaçu, ou você mora aqui, está há quanto tempo? Fala um pouquinho para o nosso internauta conhecer um pouquinho o Rodrigo Rosa antes de ele falar sobre a sua empresa, né? Sim. E é um prazer recebê-lo aqui no Enfoque Podcast. Muito obrigado, né? Obrigado a todos aí, os telespectadores do nosso amigo Décio aí, do podcast dele que é sucesso aqui na cidade de Biguaçu, assim como o jornal, acompanho. Parabéns para você e para sua equipe aí, né? Obrigado, Rodrigo. Pelo belo desempenho, belo trabalho de vocês aqui junto com a cidade de Biguaçu. Eu não sou de Biguaçu, eu sou de São José, né? Na verdade nasci em Floripa, como todo mundo, na Carmélia Dutra. Carmélia Dutra, sim. E morei em São José até 2013. 2013 eu vim para Biguaçu, mas antes a minha família, eu tinha tios que já moravam aqui no bairro Fundos, hoje eu moro no bairro Fundos, eu sempre... Então, está em Biguaçu desde 2013, então? Eu sempre tive um carinho especial pela cidade de Biguaçu, até que vim morar na cidade de Biguaçu, né? Me identifico muito com o povo de Biguaçu, gosto muito de Biguaçu, acho uma cidade espetacular, a qualidade de vida aqui, nossa, é muito boa, né? E aí decidi vir para cá e junto comigo eu trouxe a empresa, né? Eu já tenho essa empresa há 20 anos, e aí eu trouxe a Clima Luz, hoje a Clima Luz está sediada em Biguaçu também. Ah, tá. Então você vem, faz 12 anos que você está aqui no município. Isso. E 20 anos tens a empresa. Então abriu essa Correto. empresa em São José. Correto, isso. Você sai para cá. A empresa, o que tu faz exatamente ali, Rodrigo? São vários, eu vi ali pela tua logomarca, são vários serviços, né? Mas o que tu participa de licitação? Tu trabalha mais com iniciativa privada? Conta um pouquinho ali. O que a pessoa precisa ter o serviço, como é que ela faz? Ela precisa ter o quê? Fazer o quê ali para poder te chamar? Nós somos uma empresa de engenharia elétrica, né? E somos voltados a todo o sistema elétrico. A gente executa desde o projeto, né? Trabalhamos com laudos, também a parte de instalações e manutenção. Hoje somos especialistas em SPDA, que é o para-raios, mas atendemos também toda a gama, desde residencial, comercial e industrial. Projetos e laudos. A pessoa vai construir, aí vocês fazem o projeto elétrico, e fazem também a operação lá, colocam os fios, vê tudo que precisa, o disjuntor, a bitola do fio, e vocês... Correto. Vocês trabalham com casas, com prédios? Correto. Eu aconselho, tá? Quem está nos assistindo, quando você pensa ou você está construindo, já na compra do terreno, já buscar um arquiteto, um engenheiro civil e já buscar um pessoal especialista da área de elétrica, porque é muito importante hoje, com a alta da energia fotovoltaica, né, energia solar conhecida popularmente, então é muito interessante você buscar um terreno, construir uma casa com a orientação solar correta para você conseguir ter uma geração boa de energia fotovoltaica. Né? Então, a posição dela. Isso, posição, a orientação solar. Então a importância das instalações elétricas, ela começa já desde do início do projeto das obras, tem que estar juntamente com toda a equipe de arquitetura, de estrutural, até para a gente conseguir dimensionar uma malha de aterramento, porque Décio, você não acredita, mas hoje no Brasil, tá?
98,9% das instalações elétricas estão em algum ponto estão irregular perante a norma, principalmente a parte de aterramento. O aterramento é incrível, a gente é especialista em SPDA e aterramento, é incrível, o pessoal está naquela cultura de colocar haste de terra, vou colocar 2 hastezinhas, 3 hastes no padrão de entrada, não, está errado. Perante a norma, não. Hoje a norma ela recomenda que você use as estruturas, os vergalhões metálicos, a estrutura metálica, a parte de ferragem da obra, como o aterramento, né? Ou interligado no aterramento. O aterramento é para questão de choque mesmo, um raio, ou um poste cai, um fio cai, então tem aquele aterramento para poder a energia ir para a terra e dissolver. Isso. Explica um pouquinho, o nosso internauta não entende. Serve para isso também. Tá. O aterramento ele é essencial para o bom funcionamento do sistema elétrico, né? Para você conseguir ter uma boa diferença de potencial, para você conseguir proteger as instalações elétricas, para você proteger o usuário dessas instalações elétricas. Então ele tem vários não queimar aparelhos, requisitos. Isso. Por exemplo, você tem a instalação do DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Se você tiver uma boa malha de aterramento, esse equipamento vai conseguir ter uma boa eficiência. Teve um surto elétrico, um pico de tensão, passou de 275 volts. Para não ter problema nas instalações elétricas, não queimar os equipamentos, TV, todos os equipamentos eletroeletrônicos, que hoje são diversos, né? É muito equipamento eletroeletrônico, o DPS ele está ali para proteger esses equipamentos também. Tem alguns tipos de DPS, alguns tipos de instalação, e esse DPS ele está ali para pegar esse surto de energia, drenar e escoar pela malha de aterramento. É um aparelho, como é que é? Fisicamente, como é que ele é? Ele é um aparelho que depois ele tem, porque o aterramento em si é uma haste, né? Isso, a haste ela é um complemento do aterramento. O DPS é como se fosse um disjuntor. Ele é um equipamento, claro, bem mais evoluído, e dentro tem um varistor, mas não é somente o varistor, né? Então tem DPS aí de várias classificações, tem DPS com ampola de vácuo, então tem DPS para cada tipo de utilização, mas o DPS que protege os equipamentos eletrônicos, ele é um varistor, né? Que drena esse surto para a malha de aterramento. Mas para ele conseguir ser eficaz, né, e drenar esse surto, você tem que ter uma malha de aterramento feita como pede a norma, como exige a norma, né? Entendi. Porque, assim, até antigamente as casas tinham a tomada só com 2 buraquinhos. Isso. Porque é o neutro e a fase. Isso, correto. Não tem o aterramento. Hoje já tem que ter aquele fio de aterramento, o terceiro fio ali, né? Isso, até tem muitas... Fio terra. Fio terra, isso. Hoje muitas pessoas, Décio, eles ainda criticam o padrão de tomada atual, que foi modificado. O padrão de tomada, como você bem mencionou, a grande maioria das tomadas eram de 2 pinos, né? Sim. Fase e neutro. Hoje ela é 3 pinos. Essa tomada ela foi muito bem pensada, muito bem dimensionada. Ela evitou muito casos de choque elétrico, acidentes e mortes também. Porque você não, antigamente aquela tomada, que ela tinha a parede, a frente dela era reta, e você conectava o pino ali, você tinha contato com o pino, né? E muitas pessoas sofreram acidente, né? Isso, para criança, muitos adultos sofreram acidente assim também, tá conversando, vai puxar uma extensão. Então, essa tomada você não consegue ter contato com o pino, e quando você insere uma tomada de 3 pinos, que já com aterramento, o primeiro contato é do aterramento. Então já você está inserindo o pino, o plug na tomada, ele já está primeiro recebendo o aterramento, ele primeiro está sendo aterrado para depois receber a fase neutro. Olha só. E vai fazer um projeto de uma casa, a prefeitura tem que autorizar. E nesse projeto tem que ter um projeto elétrico, porque eu vejo assim que tem muita casa que é feita e não está na norma elétrica, então como é que isso acontece, né? Ótima pergunta, Décio, muito boa. Pergunta top. Não é exigido, né? É exigido o arquitetônico, o hidrossanitário e em alguns casos estrutural, a não ser que dependendo do padrão, né? Mas indústrias, aí sim, projeto elétrico, até pela concessionária, né? Hoje a concessionária que vem exigindo mais ali por causa de melhoria de rede, essas coisas assim, um projeto mais referente ao padrão de entrada e uma declaração de carga ali, o cálculo de demanda, tudo, mas deveria ser obrigatório o projeto elétrico junto à prefeitura também. Protegeria muitos acidentes, protegeria muitas vidas e muitos danos causados, né? Porque
Imagina, hoje cada vez tem mais eletrodomésticos e isso Sim. aqui tem que ter uma proteção. Hoje eu costumo brincar com alguns clientes e falar, né, alguns clientes, pessoas mais de idade, digo, olha, há tempos atrás tinha-se uma geladeira, um chuveiro de 4.400 watts e um rádio e um aparelho de TV só. Hoje cada cômodo tem um equipamento, né, de TV. Ar-condicionado, Isso. televisão, Tudo é eletroeletrônico. tudo eletrônico. Aí chegando agora a automação residencial, Alexa, e aí comandos e interruptores inteligentes, tudo inteligente, né? Tem apartamentos que a gente fez ali, tem na nossa rede social, no nosso Instagram, tem um apartamento que a gente fez como modelo ali, do Roberto, que ele é tudo automatizado, né? Cortinas, TV, ar-condicionado, aspirador de pó, tudo é automatizado. Cara, tem 5 televisões e vai chegar a 7. Tem 2 cômodos que eu vou comprar televisão. Quer dizer, vai chegar a 7. Sim. Entendeu? Loucura. Então, olha o tanto de equipamentos que tem e às vezes o cliente, né, as pessoas, eles na hora de receberem o orçamento da parte elétrica, acabam ficando um pouco surpresos com o valor, achando o valor, mas uma instalação bem feita, ela está protegendo toda a edificação e tudo que tem dentro, né? Porque imagina só você, um incêndio causado por curto-circuito. Vai incendiar essa casa, risco de morte das pessoas e vai perder tudo que tem dentro, às vezes por causa de um cabo. Hoje, né, segundo a Bracopel ali, o índice de fabricantes clandestinos de cabo elétrico, de fios, é alarmante, é gigantesco, sim. Falsificam. Cabos desbitolados, com a bitola menor, a seção menor do que a norma exige. A qualidade do isolamento é péssima. Então, eu já tive casos do cliente comprar o material e chegar lá, não execute se for com essa marca de cabo. Esse cabo aí, ele é desbitolado, ele é fora de norma. Mas o que ele tem que fazer? Uma pessoa leiga do assunto, ela vai... contrata lá o eletricista da rua para fazer lá a instalação e como é que ela faz para não comprar um gato por LED? Olha, ela deveria de sempre ter um responsável técnico. Você pode contratar um eletricista da sua confiança, uma pessoa que talvez ele não tenha um bom curso de qualificação, mas ele tem bastante prática, tem experiência, ele não tem teoria, não tem registro ao conselho, né, o CFT ou o CREA, porém, eu sempre aconselho a ter um responsável técnico orientando, cuidando, né, fazendo a fiscalização dessas instalações para que não aconteça isso. Esse responsável técnico ele vai conseguir orientar o cliente a comprar o material de boa qualidade, o material que tem patente, que está dentro da norma, o material que você vai estar seguro e vai estar assegurando toda a sua edificação e principalmente a sua família que está ali dentro. E também o local que vai comprar. Eu não sei se estou falando besteira, mas depende do local que vai comprar, não vai vender coisa falsificada. Isso, isso. Comprar naquele, boa, Décio. Negocinho de fundo de quintal, isso, né? Muito boa. Geralmente, eu aconselho sempre a comprar materiais elétricos em lojas especializadas. A gente hoje tem bastante, né? Cresceu bastante. Então, antigamente se comprava tudo no material de construção. O pessoal ainda opta pelo mais fácil, vou comprar numa lojinha de bairro aqui. Mas o material de construção, geralmente ele não tem, às vezes, assim, uma especificação técnica dos materiais, um conhecimento, cuidado, alguém que no setor de compras que conhece do material elétrico, né? Então, o material elétrico ele é super importante como qualquer material, né? Então, hoje a gente tem uma gama de lojas aí muito boas, fabricantes também muito bons aí no mercado, tem marcas de cabo aí muito boa, sempre pesquisar, né, pegar alguém de confiança também, um responsável técnico, para estar orientando a compra desses materiais e a importância de comprar não só o fio de boa qualidade, a fita isolante, todo o material elétrico, né, que envolve a parte elétrica, comprar material de boa qualidade, porque isso custa em torno de 8%, né, de 3 a 8% do valor da obra. Olha, né? E é super importante. Super importante. E dá uma orientação para o nosso internauta também, Rodrigo, sobre a questão, muita gente pergunta ali, vou fazer a casa monofásica, bifásica e trifásica. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu entendo que quanto mais fases, melhor assim para organizar. Uma fase para os chuveiros, uma fase para as tomadas e uma fase para os ar-condicionados. Não sei. Sim. Então é uma questão de quanto mais carga tu usa, quanto mais fases, melhor, né? Isso. Mas dá uma orientação isso para o internauta que vai construir, às vezes tem um internauta ali que vai construir. Então, qual a preocupação que ele tem que ter e já fazer monofásico, bifásico ou trifásico? A preocupação de contratar, primeiramente, uma pessoa que tem qualificação técnica para dimensionar essa instalação elétrica e aí fazer o cálculo de demanda. Hoje,
é uma casa de pequeno padrão, tendo um chuveiro, pouquíssima carga, que vai usar o monofásico, né? Hoje o pessoal está aderindo bastante, como a gente comentou agora há pouco, a grande gama e a grande diversidade de equipamentos eletroeletrônicos para gerar conforto para nós, também aumenta a potência instalada da nossa edificação. E aí, junto com isso, nós temos uma potência maior. E hoje você tem que declarar para a concessionária de energia o que você vai ter de carga. Também a própria concessionária já está filtrando, já está ajudando. Na verdade, tem gente que pensa que a concessionária está atrapalhando, ela está ajudando você, né? Então, participar um trifásico, aí vai verificar o cálculo de demanda, ver a potência instalada para você saber qual a proteção usar, qual o disjuntor geral usar, qual a bitola de cabo, né? Mas geralmente hoje o pessoal está optando pelo trifásico, e as casas têm mais de um chuveiro, né? Geralmente tem 2 chuveiros, 2 banheiros, aí às vezes tem normalmente um ar-condicionado em cada cômodo. Então a potência instalada aumentando. Quando você tem um sistema trifásico, você consegue equilibrar melhor, né? E até a própria concessionária, ela limita você no monofásico, limita no bifásico e vai para o trifásico. Então, né, existe um limite para ser monofásico, um limite de uma potência máxima para ser monofásico, uma potência máxima para ser bifásico e uma potência que você pode ser trifásico. Aí essa potência você vai trabalhar nela conforme a necessidade da sua edificação, conforme a potência instalada, né? E na questão do aterramento, então, você falou, você é especialista nisso aí, né? Então, a gente vê no prédio, qualquer prédio tem aquele cabo ali, aquela torre ali, que seria o aterramento, isso, né? Um para-raio ali, né? Correto, correto. Então, como é que funciona isso na prática? E como é que tu criaste essa especialização em para-raios? Eu gosto do sistema elétrico todo, sempre gostei de estudar a parte elétrica, né? É o meu hobby, estudar a parte elétrica. E eu sempre gostei da área do SPDA, sempre fiquei curioso, né, sobre os para-raios, o que eles fazem no prédio, qual a função do para-raio estar instalado nessas edificações, e sempre tive essa curiosidade. E depois que eu comecei a trabalhar na área e já estava um pouco com mais experiência, eu disse: agora eu vou estudar o que eu mais gosto. O SPDA, né, que é o para-raio conhecido popularmente, ele é de extrema importância para proteger a estrutura da edificação, né, assim como o que está dentro dessa estrutura, e também a vida humana que ali está, né, os usuários dessas instalações e dessa edificação. O para-raios eu sempre fico muito curioso. E aí fui buscar, só que aqui no Brasil, graças a Deus, está começando a evoluir bastante esses estudos. Antigamente a gente tinha que buscar alguns livros de pessoas de fora do país, alguns livros da Alemanha, né, livros de outros países, para a gente conseguir ter uma boa noção. Aí, em 2015, a NBR 5419, que é a norma que regulamenta o SPDA, ela passou por uma alteração assim gigantesca, e aí ela nos trouxe muito mais informações e veio ajudando cada vez mais a gente, né? E a gente busca estudar para tentar cada dia mais chegar mais próximo da perfeição e proteger. A nossa missão é a proteção, é a segurança das instalações elétricas e dos usuários, e a segurança da vida humana que já vem junto com isso, né? Fala um pouco da tua empresa, assim, o que tu é mais chamado para fazer? Onde é que entra mais a tua fonte de renda na tua empresa, Rodrigo? Qual tipo de serviço que tu faz mais? Hoje a gente atendeu uma época a sistema de climatização também, por isso que o nome é Climaluz, né? E aí não conseguimos mais atender essa demanda, porque o nosso carro-chefe sempre foi a parte elétrica. Hoje o nosso carro-chefe, que a nossa demanda maior, é laudo de SPDA, de para-raios, né? E também acompanhamento técnico da parte de aterramento. Então a gente está crescendo bastante nessa parte, mas a Climaluz, ela trabalha com projeto e instalação de pequeno porte, médio porte, grande porte, né? O predial, o comercial, residencial e industrial. E o para-raios, como você perguntou, aquelas hastes, hoje ele vem evoluindo muito, né, Décio? Como você comentou, no prédio você via aquelas hastes, via o cabo descendo, o cabo de cobre, que hoje, né, infelizmente, furtam muito. Aí o pessoal teve que evoluir, ter novas técnicas, novos materiais. E hoje tem muitos prédios, se você passar ali em Balneário Camboriú, aqui em Floripa já tem vários também,
que todos aqueles cabos eles não vêm mais por fora do prédio, não é mais sobreposto, como a gente chama. Hoje você consegue trabalhar com tudo na parte estrutural, né? Com a evolução da própria normativa, você consegue trabalhar já na construção da parte estrutural da edificação, do prédio, você consegue trabalhar com tudo embutido, né? E só o sistema de captação aérea que fica exposto para conseguir... Eu estou faltando um projeto ali, alguém vai construir, precisa de um projeto, como é que vai fazer? Isso. Aí tu usa um programa específico? Isso, hoje existem alguns critérios para você saber se precisa do para-raio ou não. Tem um critério que é a obrigação, né, toda edificação acima de 20 metros e mais de 1.500 metros quadrados tem que ter o para-raios. Mas isso também muda conforme for a atividade dentro dessa edificação. Se você vai trabalhar com inflamáveis, explosivos, entendeu? Muda, aí essa área pode ser menor, porém você tem que ter o para-raio para proteger. E a gente vai no local, faz o projeto do para-raio, né? Análise preliminar de risco primeiro para saber em qual, porque existe vários tipos de SPDA que a gente vai usar, classificações de SPDA, de para-raios. E aí a gente vai ao local, faz essa análise preliminar de risco, verifica qual tipo de para-raio você vai usar, passa a proposta para o cliente fechando, a gente faz o projeto e a execução e entrega para ele com laudo para-raio pronto. Tem muitos colaboradores na empresa? Olha, a gente tem 2 colaboradores na empresa, né? Tem eu também, e a gente terceiriza alguns serviços, né? Principalmente a parte de civil, que no para-raio hoje, principalmente, a gente está fazendo bastante adequação de para-raios, né? Em edificações já construídas. Então a gente precisa do pessoal ali, pedreiro, carpinteiro, tudo isso a gente terceiriza para conseguir ter, né? A nossa equipe está no local, mas a gente também tem uma equipe que terceiriza, que nos ajuda na parte elétrica. Então a gente está aí buscando crescer, buscando atender também a população de Biguaçu, que nosso município vem numa grande crescente. Estou muito feliz com o município de Biguaçu. O teu forte assim, é Grande Florianópolis? Qual município? Meu forte é Grande Florianópolis, mas eu já atendi Joinville, já atendi Joaçaba, já fui para fora do estado, né? Caxias, no Rio Grande do Sul, já fiz laudo de SPDA lá em Caxias, no Rio Grande do Sul, também já fiz uma instalação lá. E a gente atende, né, principalmente a Grande Florianópolis, mas aonde solicita o nosso serviço a gente busca. Participa de licitação de órgão público? Por enquanto não, a gente está trabalhando e estudando. Mas tem essa demanda, existe essa demanda? Isso, existe. Empresas que participam. Teria que, por exemplo, bastante órgãos públicos aí não seguem também a normativa, os cuidados que deve ter com a manutenção. Porque assim, em 2015, a NBR 5419, ela passou por uma alteração e o laudo de para-raios, tá, para toda a edificação que fica em região de litoral, toda edificação que tem fluxo e concentração de pessoas e toda edificação que trabalha com inflamáveis ou explosivos, ela tem a obrigatoriedade de fazer um laudo a cada 12 meses. E mesmo você tendo um laudo, você fez um laudo, daqui a 30 dias caiu um raio, uma descarga atmosférica nessa edificação, ela tem que passar por um novo laudo para ver se esse sistema não foi danificado, se ele continua com as suas características de projeto, sua eficiência. Eu me lembro mais uma reportagem que me chamou a atenção, tantos raios que tem no Brasil. Eu não sei, fala um pouquinho para o internauta. Olha, para você ter uma noção, a cada 50 pessoas que morrem por causa da queda de um raio, né, por uma descarga atmosférica ter ceifado a vida dessa pessoa, uma é no Brasil. E em Santa Catarina, uma é no Brasil. Temos 195 países, se não me falha a memória, né? Sim. Uma é no Brasil. Santa Catarina, em 2024, aumentou o índice de descarga atmosférica de raio em mais de 10%. No Rio Grande do Sul, mais de 75%. A região sul ela tem uma característica muito forte em descarga atmosférica, né, em cair raio. Como o Brasil todo, o Brasil é um país tropical e que tem uma incidência de raio muito alta. Né? Tem alguma coisa a ver com a questão do meio ambiente, que nós estamos deteriorando o meio ambiente e por isso tem mais raio? Tudo isso colabora para que ocorra, né, a umidade. Quantas pessoas moram no Brasil por ano, tem noção, Rodrigo? Por raio, mais de 30 pessoas. Por ano? Por ano, no Brasil, de raio. E de incêndios causados por instalações elétricas inadequadas, mais de 50. Caramba! E mais de 830 pessoas
perderam a vida em 2024 por acidente de origem elétrica. Olha só. E um dado alarmante, cresce muito, a Abracopel que é uma Associação Brasileira de Segurança, né, prevenção contra acidentes elétricos. A Abracopel ela vai ali nos passar os dados que ainda não foram divulgados, mas é alarmante, ela já deixou ali uma chamada, que é alarmante o número de acidentes por choque elétrico no período de férias escolares. As Crianças e adolescentes. Porque, como a gente estava conversando, infelizmente ainda muitas instalações elétricas não precisam do projeto na prefeitura, muitas instalações elétricas, elas, a não ser residências que são financiadas hoje, que aí a própria... também, né? Isso, querido. As instalações antigas, então ela não tinha a proteção do dispositivo IDR, né, que é um dispositivo de proteção, que eu sempre costumo dizer que ele protege a vida humana. É um dispositivo que detecta uma fuga de corrente acima de 30 mA. Já é 30 mA, não é por acaso, porque é a corrente máxima que o corpo humano resiste. O que dá o choque é a corrente elétrica, né? A tensão, né? Isso, é. A corrente elétrica é que ela causa o pior dano no corpo humano, né? Ela causa fibrilação ventricular, parada cardiorrespiratória, né? E por aí vai. Se você não tiver ali uma pessoa que tenha habilidade em primeiros socorros, então a chance começa a diminuir e passou de um certo tempo você vai entrar em óbito, né? A pessoa que sofreu uma descarga elétrica. E então, por essas residências não terem os dispositivos de proteção, não estar dentro das normativas, o acidente causado por choque elétrico é alarmante. E agora está chegando aí, eu falo para você que está chegando os períodos de férias escolares do seu filho, né, dos seus entes familiares ali, do seu neto. Cuide muito disso, busque chamar um eletricista, fazer uma revisão na sua residência, verificar se ela está dentro das normativas, se tem a proteção, né, para que você proteja ainda mais a sua família com aquele carinho, aquele cuidado que você sempre tem, né? Eu vou te confessar uma coisa, o receio que eu tenho nas cidades aí, Florianópolis, quando a gente viaja, vai São Paulo, Rio de Janeiro, é de encostar em poste. Eu tenho medo de encostar em poste, porque é capaz daquilo estar no curto ali. Sim. E encostar e morrer, como tem casos que a gente vê na televisão, né? Com certeza, ainda existem muitos casos. A concessionária adotou algumas mudanças na normativa do padrão de entrada de energia, que a gente também é especialista em padrão de entrada de energia perante a qualquer concessionária do Brasil, mas como a gente está aqui em Santa Catarina, a gente faz projeto para outros estados, mas como nós estamos em Santa Catarina e a nossa demanda é em Santa Catarina, aí a Celesc ela adotou medidas de prevenção, até por causa do furto, né, Décio? Você sabe que hoje o furto de cabos elétricos aí é alarmante, porque não tem uma punição, né? Não temos leis eficazes para isso. E o que acontece? O pessoal vai ali no poste, como você citou, né, principalmente quem tem entrada subterrânea ou poste de metal, toda a parte ali de estrutura metálica, ela é aterrada, né, conforme a concessionária pede. Porém, antigamente esse aterramento ele ficava ali no pé do poste. Aí por causa de 30 centímetros, 1 metro de cabo, o pessoal vem ali, puxa, corta, rouba o cabo e fica sem proteção. Às vezes um veículo dá ré, alguma coisa, danifica o isolamento desse cabo, esse condutor passa a ser um condutor, essa parte de estrutura metálica, e aí muitas pessoas já perderam a vida, já ceifou várias vidas, muitas pessoas sofreram acidentes, se machucaram, quebraram o braço, quebraram perna, por causa de um choque elétrico ali. Hoje a concessionária adotou umas medidas aí muito, muito bacana. Eu gostei bastante da alteração que teve e, infelizmente, claro, o cliente vai acabar tendo um investimento um pouco maior, porque vai uma metragem de cabo maior, só que a vida não tem preço, né, Décio? Tem que radicalizar, o loteamento novo para mim tem que ser radicalizado, não pode fazer mais rede elétrica aérea, tem que ser subterrâneo. Sim. Tem mais proteção, mas... E começar a agir assim, né? Para começar a melhorar, né? Isso. Mas, porque realmente, tu vai num lugar aí, numa favela, por exemplo, aquele emaranhado de fio ali, aquilo ali... Loucura, daí as normas lá dentro, né, não são cobradas como são a rigor aqui fora, né? Infelizmente. A gente sabe que muitas pessoas que moram lá... E como é que está a tendência aí da questão da energia solar, né? A gente vê um crescimento enorme, todo mundo botando placa para poder economizar. Como é que tu vê isso daí? Como é que está? O que o internauta, você poderia... Trabalha com isso também, né? Isso. A gente executa também a parte fotovoltaica. Ela
ela está em crescente, sim, mas ela não está naquela crescente que ela vinha ali no governo anterior, porque tinha algumas isenções de impostos, né? Tinha vários benefícios ali que ajudava com que você... O governo federal, o Lula botou taxado, botou impostos. Botaram impostos, mudaram algumas regras, algumas normativas, e acabou que deixando assim o pessoal com uma pulga atrás da orelha, vamos falar assim do popular, né? Saiu um pouco daquela coisa mais... Começou a ver que não era tão bom ainda tem, né, mas poderia estar muito melhor, né? A gente poderia colaborar muito com o meio ambiente, né? Imagina. É claro que ainda não é a solução, mas poderíamos colaborar muito com o meio ambiente, em vez de estar construindo aí mais usinas, né, hidrelétricas, que ainda também é uma boa fonte de geração de energia, porém ela tem todo um transtorno, né, desassoreação. Termoelétrica, né? Isso. Né? Temos ainda, né, a termoelétrica nossa hoje, ela já foi a maior do Brasil, né? Se não me falha a memória, 850 megawatts instalados. Hoje temos uma em São Paulo que eu não lembro mais o nome, mas ela é a primeira do Brasil, só que essa já é ecologicamente correta. Ela trabalha com a queima do bagaço da cana que faz o etanol. Ela gera energia. Mas a energia solar está crescendo bastante. Está crescendo. A pessoa vai lá tem hoje várias empresas aí vendendo. Sim, se não fosse tão taxada, a gente estava voando. Isso. E hoje, numa casa, dá uma noção para o internauta aí, uma casa de tantos metros quadrados, que tem todos os aparelhos, ela vai investir quanto nessas placas para poder, e depois vai economizar quanto? Tem uma noção? Eu vou falar para o cliente, para o internauta, como ele gosta de ouvir, trazer uma proximidade em custo, em dinheiro. Uma fatura em torno aí de uns R$400, você investe aí em média 20 a 25 mil reais para fazer a instalação de um equipamento bom, né? E trazer a sua fatura para a taxa próximo da taxa mínima que a concessionária cobra, porque existe uma taxa mínima que também tem que ter, Depende do ser monofásico, bifásico ou trifásico, tem a COSIP também, isso. A taxa de mineração pública, né? Tem a COSIP, tem as taxas ali que a gente hoje também colabora com as taxas de pedágio de rede, que a gente chama, né, que é para transportar 400, essa energia. Vamos dizer que ele economiza R$300, 320, um exemplo. Por aí. Assim, em média, assim, tem muita gente falando em 95%. Eu não gosto de usar essa estatística, esse número, porque é muito difícil, é muito complicado. Você tem que ter um sistema muito próximo da perfeição para passar de 90%. 95% é uma entrega muito complicada. Tem que calcular, fazer isso. Então, assim, é uma economia de 90%. Né? Uma economia até 90%. Aí depende de quanto o cliente quer investir. Aquilo que eu comentei aqui no começo sobre a orientação solar, que está essa residência, a inclinação do telhado. Então tem vários aspectos. Gasta menos, gasta mais. Isso, né? Senão você tem que investir um pouco mais, um pouco menos. Porque se você tem uma inclinação de telhado ruim, uma orientação ruim, você vai ter que ter mais módulos, mais placas solares para conseguir gerar a mesma energia que você, se tiver uma residência com a orientação solar perfeita, com a inclinação adequada, você vai ter menos placas para gerar a mesma quantidade de energia de uma residência ruim, que você vai ter que ter lá, sei lá, 5, estou chutando números, né? 5, 6, 4, 10 módulos a mais, placas a mais. Mas eu botei, se eu não conseguir, ano que vem não faço, eu quero botar energia solar, porque eu gasto a média aí de R$800 por mês de energia. Já deveria... não vejo, eu sou obrigado, está muito gasto, a minha casa é 2 crianças, muito adultos, né? Então, Sim. Quer dizer, chover, ar-condicionado, então eu gasto muito no verão. Então, assim, eu não vejo a hora que realmente a gente tem que financiar, mas falasse por de 25 para uma casa por 400. Então eu tenho que pensar em uns 40, isso, dando um chutão aí, né? Mais ou menos isso. Fazer orçamento e ver, né? E teríamos aí, né, se as condições do país, as condições aí da economia tivessem melhor, né, a taxa Selic, tudo isso envolve, nós tínhamos aí taxas muito atraentes para o financiamento. Hoje o pessoal já começou a colocar o pé no freio também por causa dos juros, né? Juros não, quando falar assim, juros, as pessoas empacam, né? Isso aí é para ser. Não tem que financiar sem juros. Isso. Imagina, ecologicamente. Correto, né? Ajudando aí o meio ambiente. Imagina, então, principalmente tinha que ter incentivo à população, às empresas, e as taxas deveriam ser próximas de zero, né? Porque quando a taxa estava bem atrativa, estava todo mundo instalando, porque se você paga 800 de energia, né, digamos que você pague
600 de financiamento, ainda abatia, sobrava dinheiro ainda no caso. Hoje já é complicado, o pessoal tá segurando um pouco, tá esperando, tá aguardando, ver se as condições da economia melhoram. Que produzem energia e vendem, né? Isso. Vendem um monte, né? Só que ela gera um boleto tem que fazer bem um cálculo daquilo ali. Isso, né? Tem que ser feito um estudo, por isso que é bom sempre contratar um especialista para ajudar você. Hoje nós temos aí na parte do setor industrial e comercial, consumidores de grande porte, grande e médio porte, e já temos o mercado livre de energia, que é muito bacana, né? Você compra de alguma fonte de geração, pode ser de uma usina fotovoltaica lá do Nordeste, lá do Rio Grande do Sul, qualquer lugar do país você compra lá. Você vai para um pregão eletrônico, verifica quem fornece essa energia para você, o prazo, acorda com eles ali um prazo, e aí você compra a energia deles num preço menor e economiza na conta. Aí tem que fazer um cálculo. Porque tem empresas que têm a vontade de instalar o fotovoltaico para cobrir 100% da demanda, porém não consegue pela parte estrutural, o telhado da empresa não ajuda, alguns aspectos aí ficam um valor muito alto de instalação, então ele instala para cobrir uma parte, e a outra parte ele se adequa ao mercado livre, começa a comprar, e mesmo assim ele consegue ter uma economia, né, e uma parte boa para investir. Nessa economia ele consegue investir em outros setores da empresa. Olívio, tu tens a empresa faz 20 anos. Antes de tu abrir a empresa, tu trabalhasse com outra empresa na área? Como é que começou a tua vida profissional? Eu sempre gostei da construção civil, eu tenho vários construtores, pedreiros, muitas pessoas na minha família que gostam. Meu pai também fazia instalações elétricas. E aí, vendo meu pai trabalhar, eu comecei a criar mais amor na parte elétrica, né? Eu gosto da construção civil em tudo, né? Eu sou apaixonado por construção civil, é o meu vício. E aí eu optei para a parte elétrica. Também já fui músico, né? Toquei na Casa da Tradição, que hoje não existe mais, né? Tocava no que lá, Rodrigo? Tocava acordeon. Olha, acordeon. Já sobrevivi da música. Gauchesca, isso, toquei no Columbia, né? Eu tenho Columbia e a Casa da Tradição, que já não existem mais. E aí, trabalhando aí na Casa da Tradição, o falecido, né, o finado de Soneria ali, também me ajudou muito na minha formação ali, em alguns cursos, né? Eu busquei estudar isso, né? E fiquei uma época vivendo da música e trabalhando até conseguir ter clientes e conseguir ter uma demanda legal para mim fazer o que eu... Não é que eu não gostava da música, mas o que eu mais gostava, o que eu mais amava era a parte elétrica. E aí eu optei para o ramo de instalações elétricas, e aí a gente está aí há mais de 20 anos de mercado, trabalhando, buscando cada dia se aperfeiçoar mais, buscando entregar o melhor para o nosso cliente, né? Que bom, que bom. Rodrigo, nós estamos aí finalizando a nossa entrevista. É um prazer te receber aqui. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais e fazer a tua propaganda. O cliente quer te procurar, o teu serviço, né, teu WhatsApp, teu Instagram, fique à vontade para fazer a tua propaganda para o internauta. Tá bom. Você acha a Climaluz no Climaluz Engenharia no Instagram, né? O nosso WhatsApp é o 48999162945. Também tem o meu perfil Rodrigo Climaluz, né? Onde a gente grava alguns vídeos, passa algumas dicas, algumas informações importantes ali sobre segurança, sobre a parte elétrica. A gente trabalha com todos os tipos de instalações elétricas, desde o projeto, instalação, manutenção, laudos. Somos especialistas em para-raios, né? O SPDA. Hoje fiquei muito feliz com o convite, né? Sou muito fã do seu trabalho, acompanho aí, e o que vocês, as informações de excelentíssimo porte que vocês trazem para Biguaçu, né? Obrigado. E eu fiquei muito feliz por participar desse podcast. Agradeço aí ao povo de Biguaçu, a todos os internautas que estão aqui nos assistindo, né? Se você precisar de serviço especializado na área de elétrica, conte conosco. A Climaluz está aqui para receber você da melhor forma possível e com a melhor informação. Ó, é isso aí, internauta. Bom, principalmente você que vai fazer algum serviço e precisa de uma avaliação elétrica, vai construir, vai fazer uma reforma, ou quer ampliar a carga lá da sua casa, que está caindo a luz direta quando duas pessoas ligam o chuveiro ao mesmo tempo, aí entre em contato com o Rodrigo, vale a pena, que é questão de segurança e questão de economia também, que você gasta ali naquele momento, mas depois aquilo não vai trazer mais problema para você para estar tocando o fio, para trocar disjuntor. Então realmente
uma assessoria elétrica é muito importante, principalmente você que vai construir. Olha, quero agradecer o internauta que está aí toda semana nos prestigiando, quero agradecer do fundo do coração as sugestões para nós trazermos aqui pessoas para serem entrevistadas. Na semana que vem nós vamos entrevistar o proprietário aqui da loja de CVC aqui de Biguaçu, que abriu essa loja de a pessoa fazer pacote turístico, né? Abriu aqui no Boulevard, aqui no centro de Biguaçu. Muito importante a pessoa fazer um pacote para viajar. Hoje a gente pensa que ir para o Nordeste ou ir até para o exterior é o dinheiro do outro mundo, mas não é. Eu vi os pacotes lá, realmente são pacotes interessantes, vale a pena conhecer. Ele vai trazer aqui, nós vamos conversar para trazer bastante sugestões para a gente. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Ibase, a Construtora Moinho, o Restaurante Empório, Kumon aqui de Biguaçu, o Boteco do Uri e também ao Restaurante Empório. Semana que vem estamos de volta. Muito obrigado, boa noite.